Ela foi projetada para melhorar a velocidade e a performance dos trens, e mesmo incompleta, cumpriu seu papel. Conheçam a história da variante Santa Gertrudes e Tirapina. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. No final da década de 1940, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro estava começando a enfrentar um problema de obsolescência de suas linhas. Por mais que ela já fosse considerada uma ferrovia padrão e continuasse investindo na manutenção de suas linhas, o fato é que a velocidade, o peso e o tamanho dos trens havia crescido muito nas últimas décadas. Sendo assim, os trechos mais antigos, que suportavam tranquilamente trens mais curtos e lentos, agora não suportavam mais os trens maiores e mais rápidos. O trem típico de cargas da CPF na bitola larga nos anos 1910 e começo dos anos 1920 era composto por uma locomotiva a vapor e 20 a 30 vagões de carga pequenos feitos de madeira ou aço, trafegando a até 50 km por hora nos melhores trechos. No entanto, no final da década de 1940, haviam locomotivas elétricas, que eram geralmente um terço mais pesadas e mais compridas do que as locomotivas a vapor, tracionando trens de carga com 20 ou 30 vagões maiores, o dobro do tamanho dos vagões antigos, construídos em aço e em plenas condições de se alcançar até 70 km por hora nos melhores trechos. Na verdade, isso poderia ser até mais, porque as GE 2D mais D2 russas, locomotivas cargueiras, recebidas em 1951, podiam alcançar 80 km por hora e puxar 40 a 50 vagões de aço. Entretanto, isso não era possível, pois as linhas da Paulista não tinham sido construídas para operarem esse tipo de trem. Haviam trechos com curvas muito fechadas, rampas íngremes, trilhos leves que não suportavam o peso dos veículos, além de outras questões, como pátios muito pequenos e as subestações da eletrificação que não haviam sido construídas para fornecer energia para certos tipos de operação das locomotivas. Quando, em 1951, chegaram os carros de aço construídos pela Pullman dos Estados Unidos para comporem o trem rápido R, a CPF passou a fazer os mesmos na máxima velocidade permitida por suas linhas, percebendo que eles poderiam ir até mesmo mais rápido se alguns trechos que fossem os piores da malha fossem retificados e melhorados. Dessa forma, em 1953, a Paulista inicia um amplo estudo para melhorar os piores trechos de sua malha, o que incluía a implantação de novas subestações elétricas, a implantação do controle de trens centralizados, CTC, e a construção de ao menos 6 grandes variantes para substituir os piores trechos da ferrovia. Neste vídeo eu vou focar na história da variante Santa Gertrudes, Rio Claro e Tirapina. Mas eu posso contar mais detalhadamente a história das outras 5 variantes em outro vídeo.
A linha entre Rio Claro e Tirapina, inaugurada em 1916, substituindo a linha original da Rio Clarense de 1884, já poderia ser considerada uma linha obsoleta em 1955, embora tivesse representado um grande avanço de infraestrutura 40 anos antes. Suas curvas de 250 metros de raio e suas rampas de até 2% tornavam a operação dos trens bastante complicada, pois eles precisavam tracionar em velocidades menores e em menor lotação para evitar o maior desgaste dos trilhos e do material rodante. As já mencionadas russas eram as locomotivas que mais sofriam com isso, pois elas haviam sido construídas para operarem em curvas de no mínimo 300 metros de raio. E eu já contei a história das locomotivas russas, e vocês podem assistir clicando aqui no Ferro História 25 para ver a primeira parte. Sendo assim, a construção de uma nova linha entre Rio Claro e Tirapina, que permitiria trens de carga maiores e trens de passageiros mais velozes, foi a opção escolhida pela Paulista, que também planejava retirar suas oficinas de manutenção de carros e vagões do centro de Rio Claro. Afinal, isso permitiria que a empresa construísse uma estrutura muito mais racional e moderna, substituindo os galpões que ela vinha ampliando desde o final do século XIX. Por fim, também era do interesse da empresa a criação de novos bairros residenciais próximos à nova linha, através de sua subsidiária CAIC, que era voltada para a colonização e urbanização das cidades por onde a ferrovia passava. A nova variante também afetaria a cidade de Santa Gertrudes, deslocando os trilhos do norte para o sul da zona urbana, permitindo a criação de uma linha mais suave desde a saída de Cordeirópolis até a estação de Tirapina. Nesta cidade, as obras incluíam a construção de um novo pátio fora da área urbana, para uso dos trens no tronco oeste, enquanto que o pátio antigo continuaria servindo aos trens no tronco principal, ao menos por algum tempo. O projeto iniciado pela Paulista era bastante ousado, pois previa a construção de toda a estrutura já preparada para uma futura duplicação, tomando por base o que a Sorocabana havia feito na Mairink Santos e na Cuesta de Botucatu. A nova linha teria curvas com 1.145 metros de raio, rampas de até 1%, velocidade máxima estimada de 120 km por hora e reduziria de 66 para apenas 28 curvas no trecho entre Santa Gertrudes e Itirapina, encurtando também a distância total do trecho em 5 km. A nova linha também representaria duplicar o peso dos trens que passariam por ali, de 1.000 para 2.000 toneladas. Mas ela estava tão superdimensionada que poderia mesmo receber trens de até 8.000 toneladas, como nós veremos adiante. No entanto, a situação crítica que a Paulista passou a enfrentar na segunda metade dos anos 1950 a impediu de iniciar as obras como uma empresa privada. E apenas em 29 de abril de 1966, já como empresa estatal, é que as obras foram iniciadas. Ainda assim, a construção da nova linha não aconteceu como esperado, pois houveram diversas paralisações por falta de verbas. Ao que tudo indica, os postes da eletrificação foram instalados nos trechos já concluídos entre 1970 e 1971. Nesse último ano foi criada a FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., sucessora da CPF, o que deu um novo impulso às obras. No entanto, parte deste impulso veio, na verdade, da decisão de postergar várias fases do projeto. Sendo assim, foi decidido que as oficinas de Rio Claro não seriam transferidas para o pátio de Rio Claro Novo naquele momento. O pátio do Tronco Oeste, embora já estivesse com seu leito escavado em Itirapina, também teve suas obras paralisadas, o mesmo ocorrendo com o trecho entre Cordeirópolis e Rio Claro Novo. O plano de urbanização ao redor desta estação também foi abandonado. E o próprio prédio da estação parece ter sido modificado.
já que a posição e o tamanho da plataforma e a disposição das linhas no pátio parecem indicar que a intenção é a construir um prédio grande, com uma cobertura em 2 linhas. Talvez algo parecido com a estação de Garça Nova, inaugurada em 1976. Mas o que foi entregue foi uma estação simples, sem acomodações para passageiros ou banheiros, pilastras de madeira e telhado feito com telhas industriais de cimento. Sem contar o isolamento do pátio novo, feito em local muito longe da então área urbana, com acesso bastante complicado. Com isso, a linha velha foi mantida no centro de Rio Claro, devido aos trens de passageiros e à presença das oficinas. O que obrigou a FEPASA a construir 2 alças de acesso nos pontos onde a linha nova e a linha velha mais se aproximavam em Rio Claro. Isso permitiu que a variante Rio Claro e Tirapina pudesse ser parcialmente inaugurada também em 1976. 5 novas estações ou postos de controle foram inaugurados na nova variante. O primeiro foi Santana, no quilômetro 128, para controlar o AMV de acesso para a linha velha e a linha nova. E eu já contei a história deste local em nosso Ferro História número 1, que eu vou deixar aqui no card. Em seguida, a estação de Rio Claro Novo, no quilômetro 132, próximo à rodovia Rio Claro-Piracicaba, em local bastante ermo. Em seguida, Batovi Nova, no quilômetro 139, também como um posto de controle para a MV de acesso à linha velha ou à linha nova, e que eu também já contei a história deste local em nosso Ferro História número 12, que eu também vou deixar aqui no card. A estação seguinte foi Camaquã Nova, com um prédio de madeira, e que servia para embarque e desembarque dos funcionários que serviam à nova subestação da eletrificação construída no local. E por fim, Graúna Nova, que não tem fotos conhecidas, mas que, por relatos, parece ter sido um prédio de alvenaria. Com a linha nova em operação, a linha velha entre Batovi e Tirapina, de 1916, foi desativada em 1977, o que fez cessar a operação das estações de Batovi Velha, Camaquã Velha, Itapé, Graúna Velha e Ubá. Os trilhos foram retirados entre 1977 e 1979. Nessa ocasião, a FEPASA também tentou transferir a parada dos trens de passageiros da estação de Rio Claro Velho para Rio Claro Novo, mas teve de desistir do projeto, diante dos protestos da Prefeitura Municipal e dos passageiros, por causa da falta de estrutura do local. Aliás, o trecho Rio Claro Novo, Batovi Novo, por ter sido construído em um terreno argiloso e possuir vários cortes, passou por sérios problemas com desmoronamentos nos primeiros anos de operação, o que fez com que a linha nova ficasse interditada neste trecho por longos períodos. No início dos anos 1980, esse problema parece ter sido contornado, o que fez com que os trens cargueiros passassem definitivamente a utilizar a linha nova, exceto aqueles que precisavam deixar ou pegar vagões nas oficinas de Rio Claro. Em 1989, o projeto TP-160 fez com que um trem de passageiros alcançasse mais de 160 km por hora entre Itirapina e Graúna, sendo esse considerado o recorde brasileiro de velocidade ferroviária, e habilitando que a variante recebesse trens até esta velocidade de 160 km por hora. E eu já contei melhor essa história em nosso Ferro História número 82, que eu vou deixar aqui no card. A partir de 1990, uma linha de ônibus municipal passou a ligar a estação Rio Claro Novo com o terminal urbano da cidade de Rio Claro, localizado diante da estação de Rio Claro Velha, o que permitiu que a FEPASA implantasse 2 horários de trens de passageiros passando através da variante. Por volta dessa época, a empresa retoma as obras do trecho Cordeirópolis-Rio Claro Novo, visando eliminar a forte rampa que havia nas proximidades de Santa Gertrudes Velha. Mas problemas financeiros e questões envolvendo a desapropriação de uma fazenda fizeram com que o projeto parasse
com 40% das obras já realizadas. Em 1996, a FEPASA anuncia a intenção de desativar a estação de Rio Claro Velha e as oficinas, com a transferência imediata de todas as atividades para Rio Claro Novo. Entretanto, novos protestos da Prefeitura Municipal e de entidades ligadas ao setor ferroviário impedem que essa ação se concretize. De fato, embora mais urbanizado, Rio Claro Novo ainda era um local ermo. E, em relação às oficinas, não havia nenhum sinal de que o GESP daria verbas para a FEPASA efetuar a construção do novo complexo. Ou seja, a empresa estaria desativando a oficina velha sem realmente ter uma oficina nova para assumir as operações. Em 1998, a FEPASA é federalizada. E com isso, os 2 horários diários de trens de passageiros que passavam pela Estação Nova de Rio Claro são cancelados. Ao final do mesmo ano, as linhas são concessionadas para a Ferroban, Ferrovia Bandeirantes S.A., que assume as operações em 1º de janeiro de 1999. Em 16 de janeiro, a empresa anuncia a transferência em definitivo de todas as atividades da estação Rio Claro Velha para a estação Rio Claro Novo, exceto as atividades ligadas às oficinas de manutenção. No dia seguinte, os trens de passageiros são cancelados por falta de condições de higiene e segurança para a operação. Como o contrato de concessão exigia que a Ferroban mantivesse os trens de passageiros em operação por pelo menos 1 ano, o governo federal obrigou que a empresa retomasse as operações dos mesmos, o que ocorreu em agosto de 1999, sendo que, inicialmente com 4 horários semanais e depois com 2, todos eles passando já pela estação de Rio Claro Novo. Entretanto, o prédio, que já não tinha muita estrutura na época da FEPASA, agora era ainda pior para os serviços de embarque e desembarque de passageiros. Banheiros provisórios haviam sido desativados. Bancos nas plataformas haviam sido retirados. O estacionamento para automóveis estava abandonado. E os funcionários da Ferroban não tinham autorização para auxiliar os passageiros a embarcar e desembarcar, nem para guardar pertences. A eletrificação da linha foi retirada também nesta época, agosto de 1999, embora já não fosse utilizada desde janeiro. Em março de 2001, correram os últimos trens de passageiros. Pouco depois, em 2002, a Ferroban abandonou a estação de Rio Claro Novo. Nas longas linhas do pátio, centenas de velhos vagões pertencentes à rede ou acidentados apodreciam e serviam de abrigo para meliantes e para a criação de bichos peçonhentos. Os demais postos e estações da variante também foram abandonados, sendo que a maioria acabou demolida no início dos anos 2000. A própria qualidade da linha decaiu, e antes, onde os trens conseguiam atingir 100 km por hora, agora eles só conseguiam atingir 50 km por hora, e mesmo assim com grandes riscos de acidente. Mas em um ponto, a variante Rio Claro e Tirapina acabou se destacando, que foi na qualidade da sua construção e o seu superdimensionamento de projeto. Enquanto o resto da malha precisou passar por grandes obras para permitir o aumento do tamanho dos trens no final da década de 1990, a variante comportava tranquilamente trens com 4, 5, 8 mil toneladas e 1,5 km de comprimento. E o pátio de Camaquã Novo foi, durante muito tempo, o maior pátio da malha da FEPASA, com 2 km de comprimento, o que permitiria receber trens de até 10 mil toneladas, que só não eram feitos porque o resto da malha não permitia fazer trens desse tipo. Em 2006, a ALL, América Latina Logística, adquire a Brasil Ferrovias, então dona da Ferroban. Ela também inicia a reforma do prédio arruinado da estação de Rio Claro Novo, para transformá-lo em pernoite dos maquinistas e centro de controle operacional, além de local de guarda para as equipes de segurança. Entretanto, a Ferroban havia devolvido o prédio para o governo federal por volta de 2002, sendo que o DENIT exige a desocupação do mesmo. Em maio de 2008, a estação de Rio Claro Novo acabou sendo demolida,
sendo substituída por uma nova estrutura construída pela LL do outro lado do pátio. Entre 2010 e 2013, a empresa recebe centenas de novos vagões fabricados no sul do Brasil e que eram entregues por via rodoviária, tendo sua montagem final sendo efetuada no pátio de Rio Claro Novo. Em 2015, a Rumo adquiriu a LL e dentro de seus projetos havia a construção de uma ligação direta entre Rio Claro Novo e a cidade de Itu, em São Paulo. Projeto que acabou cancelado devido aos altos custos envolvidos. Ao contrário, ela preferiu investir na conclusão da duplicação das linhas da Malha Paulista entre Santos e Itirapina. Entre 2019 e 2023, todo o trecho entre Rio Claro Novo e Camaquã Nova foi reconstruído e duplicado, aproveitando-se todas as estruturas já projetadas pela Companhia Paulista na década de 50. Enquanto que em 2022, o pátio de Rio Claro Novo foi remodelado, ganhando agora 4 linhas operacionais para manobras, as quais se juntou uma quinta em 2024. Com a renovação da concessão da Malha Paulista em 2021 para a Rumo, uma das obrigações da empresa é realizar a transferência das oficinas de manutenção de vagões do centro de Rio Claro para o pátio de Rio Claro Novo, projeto que ainda não foi iniciado para a angústia e raiva de algumas pessoas. Quanto aos trechos inacabados da variante, ou seja, Cordeirópolis, Rio Claro Novo e o pátio do Tronco Oeste em Itirapina, seus leitos não foram concessionados, ou seja, eles ainda pertencem ao governo federal e não há intenção de concluir as obras. Atualmente, até 20 trens de 12 ou 15 mil toneladas passam diariamente pela variante Rio Claro e Itirapina na época da safra de grãos, fazendo essa linha parte do mais importante corredor ferroviário do agronegócio brasileiro e justificando plenamente o projeto original da Companhia Paulista de Estradas de Ferro dos anos 1950, embora o mesmo não tenha sido entregue em sua totalidade. E essa é a história da variante Santa Gertrudes e Itirapina. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!